Primeira questão. Em uma estrada retilínea, 2 carros partem do repouso, ou seja, a velocidade inicial é 0, com acelerações constantes. O carro 1 leva 4 segundos para atingir uma velocidade de 100 km por hora, percorrendo uma distância wx1. Já o carro 2 leva 8 segundos para atingir a mesma velocidade, mas percorrendo uma distância diferente, ΔX2. E ele quer saber qual é a razão entre ΔX1 e ΔX2. Então, a variação do deslocamento é igual a meio de até ao quadrado. Ou seja, é meio de V sobre T vezes T ao quadrado. Isso aqui vai dar meio de VT. E aí eu vou ter ΔX1 é igual a meio de 27,78 passando para metro por segundo vezes 4. Então, isso aqui dá 55,56 metros. Já ΔX2... Olá, boa noite. Boa noite. Então, tudo bem? Tudo, você? Acabei de chegar. Ah, tá bom. Então, é começar por essa questão aqui de física. Ele fala que 2 carros partem do repouso e ele leva 4 segundos para fazer 100 km por hora e o deslocamento é ΔX1. O outro leva 8 segundos com a mesma distância, com a mesma velocidade, 100 km ΔX2. Aí ele quer a razão, ou seja, ele quer a divisão entre ΔX1 e ΔX2. Aí eu tenho essa fórmula aqui, a variação do deslocamento é igual a meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Só que a aceleração é a velocidade dividido pelo tempo. Se eu simplificar tempo com tempo, eu vou ter que o deslocamento é metade da velocidade vezes o tempo. Então, no primeiro caso, meio de... Se eu passar 100 km por hora para metro por segundo, dividindo por 3,6, dá 27,78 vezes 4, que dá 55,56. E o ΔX2, meio de 27,28 vezes 8, porque ele também tem a mesma velocidade, 111,12 metros. Então, a razão entre eles dois vai ser 55,56 sobre 111,12. Vai dar 1 sobre 2, que nesse caso é a letra A. Certo? Aonde você achou o 27,78? É porque eu peguei 100 km por hora e dividi por 3,6. Aí eu acho ele em metros por segundo. Entendeu? Quando o exercício me dá em quilômetro por hora e eu quero passar para metro por segundo, eu divido por 3,6. Tá bom. Se eu quisesse passar de metro por segundo para quilômetro por hora, aí eu ia multiplicar por 3,6. Tá bom. Tá? Tá bom. Aí vem, em uma etapa do ciclo executado por um gás ideal em um aparelho de ar-condicionado, a pressão do gás é aumentada. Então, a pressão do gás aumenta, mantendo seu volume constante. Nessa etapa do ciclo, o trabalho realizado pelo gás, a quantidade de calor absorvida por ele e a variação de temperatura são respectivamente o quê? Então, se o trabalho é pelo gás, quer dizer que W é igual a 0. Quando ele fala trabalho realizado pelo gás, tá? E aí o gás, então, ele vai absorver calor. Então, a quantidade de calor é positiva e a variação de temperatura aumenta, porque a pressão PV igual a nRT. Se a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Eles são diretamente proporcionais. Então, letra B. Certo? Quando o trabalho é realizado pelo gás, trabalho é igual a 0. Quando é realizado sobre o gás, aí não é 0. É diferente de 0. Tá. É uma decorebazinha.
1 decímetro de massa igual a 42 gramas flutua em equilíbrio estático em um líquido cuja densidade é de 1,2 gramas por centímetro cúbico numa temperatura de 20 graus Celsius. Nessas condições, o volume submerso no densímetro é V1. Quando esse densímetro flutua no mesmo líquido a 30 graus, o volume submerso é V2. E aí ele quer saber qual é a relação entre V1 e V2. Quando a gente tem questão assim que está boiando, algo que está boiando numa piscina, algo com líquido, é a ideia de empuxo. O empuxo é igual a força-peso, que é igual a densidade do líquido vezes o volume submerso. A gente sabe que a densidade é 1,2 vezes V1 igual a 42, porque é a massa que está aqui. Então, V1 vai dar 35 centímetros cúbicos. Como a temperatura aumentou, então V2 vai descer mais. Então, eu sei que V1 é 35 e que V1 é menor que V2, volume, por conta da variação de temperatura. Uhum. A temperatura aumenta, o volume submerso aumenta também. Tá. Porque tem a dilatação do corpo. Tá bom. Tá? Tá. Essas são questões todas do CEDERJ que eu tirei. Aí eu peguei de Uhum. 2024 andando para trás. Uhum. Um raio de luz se propaga através de 2 meios de índice de refração distintos. O que é índice de refração? É aquele exemplo, bota o teu pé na piscina e fica com o corpo fora da piscina e olha para dentro da água. Você vai ver o seu pé torto. Por quê? Porque a refração da água é diferente da refração do ar. É isso que é refração. Então, ele fala que a refração na água é 1,3 e no vidro é 1,5. Aí ele fala para, através disso, analisar as informações. A gente sabe que N, que V é igual a constante vezes o índice de refração. Velocidade é igual a C, que é uma constante, vezes o índice de refração. Aí ele fala, a velocidade da luz é diferente nos 2 meios. Isso é verdade ou mentira? Verdade, porque o índice é diferente. A frequência da luz é diferente nos 2 meios. Não, a frequência não. O comprimento da onda da luz no vidro é menor que o comprimento na água. Sim. Porque o quê? Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Então, a comprimento de onda está aqui. Se eu relacionar essa equação com essa, ficaria C sobre N igual a lambda vezes F. Certo? Então, eles são inversamente proporcionais. Quando um é maior, o outro é menor. Uhum. Então, o correto aqui é 1 e 3. Tá? Tá bom. Um ciclista pedala sua bicicleta ao longo de uma linha reta para frente, com velocidade constante contra o vento sobre uma pista plana horizontal. A força que a pista exerce na bicicleta pode ser decomposta em uma parcela horizontal de atrito H e uma parcela vertical V. Diante dos dados apresentados, é correto afirmar o quê? V é a força normal que dá o equilíbrio da força-peso. Aí ela vai apontar para cima. Letra A. Uhum. Tá. Tá mesmo ou não? Tá. Tá bom. Para medir a corrente elétrica que passa por um trecho de um circuito, utiliza-se um amperímetro, cuja resistência interna é representada por RA. A resistência efetiva do trecho é RE. Em relação à natureza da ligação do amperímetro, se deve ser em série ou em paralelo com o trecho do circuito, e a comparação da resistência do amperímetro com a resistência do trecho, para que o amperímetro se comporte como um amperímetro ideal, a ligação deve ser o quê? Não sei. Em série e menor que RE.
Porque se ela for maior, vai queimar, vai dar curto. RE é a resistência do meio. O RA é a dimensão do perímetro. Então, ela tem que ser menor para poder calcular do meio. Tá. Isso aqui. Uma bola de gude é abandonada de uma certa altura e cai em queda livre até atingir o solo. Imediatamente antes de atingir o solo, o módulo de sua velocidade é V1. Então, ela está aqui, vai cair. Antes de chegar no solo, a velocidade é V1. E o de sua aceleração é A1 da queda, né? Posteriormente, essa bola é arremessada verticalmente para cima, a partir da mesma altura em que ela havia sido abandonada anteriormente. Nesse caso, imediatamente antes dela atingir o solo, o módulo de sua velocidade é V2 e a aceleração A2. Considerando desprezível a resistência do A, quais são as relações entre V2 e V1 e entre A2 e A1? É isso que ele pergunta. Então, a velocidade de queda é a mesma, porque os dois só tem a gravidade atuando neles. Então, V2 é igual a V1. E a aceleração também, porque a aceleração é a força peso, que é a gravidade. A gravidade é a mesma, não vai mudar. Na letra A. Tem outra coisa que também é importante, que é o seguinte. O tempo de subida é igual ao tempo de queda. Então, por exemplo, se eu tenho uma bolinha que está numa altura H e ela leva 2 segundos para chegar no solo, se eu lançasse ela para cima com a mesma altura, ela ia levar também 2 segundos para chegar na mesma altura. Tempo de queda é o mesmo tempo de subida. Tá bom. Outra coisa também. Joãozinho tá com uma bolinha na mão, jogou a bolinha pro alto. A bolinha levou 3 segundos para subir. Então, ela vai levar mais 3 segundos para descer. Então, o tempo que ela leva para chegar no solo é o dobro. 6 segundos. Na mesma altura. Foi? Foi. Que pode cair uma questão dessa. 2 cargas elétricas pontuais Q1 e Q2 estão fixas e separadas por uma distância D. Então, tem uma carga Q1 e tem uma carga Q2. E a distância entre eles é D. Uma terceira carga livre Q3 é abandonada sobre a reta e passa por Q1 e Q2 numa posição distante do D de Q1 e 2D de Q2. Aí ele pergunta qual é a relação entre Q1 e Q2 para que Q3 permaneça em repouso depois de abandonada. Aí aqui é aquela fórmula. Força elétrica igual a KQ Q vezes Q1 sobre D ao quadrado, que é a distância. Q1 em relação a Q3 é 2D ao quadrado. Então, 2D ao quadrado dá 4D ao quadrado. E Q2 em relação a Q3 vai ser D ao quadrado. E aí eu multiplico cruzado. Q1 vezes D ao quadrado é igual a Q2 vezes 4D ao quadrado. Como isso é uma multiplicação, eu tenho D ao quadrado dos lados, eu corto. Então, fica Q1 é igual a 4 vezes Q2, que é a letra B. Certo? Sim ou não? Oi. Tá me ouvindo? Sim. Peraí. Tá certo. Você entendeu? Tá. Vai. Tá. Em uma dada região, a componente do campo magnético da Terra na direção paralela à superfície é representada por B1. Neste local, uma bússola é posicionada sobre o tampo horizontal de uma mesa, de modo que a sua agulha magnética aponta na direção norte. Um ímã é aproximado da bússola, aplicando um plano magnético adicional de intensidade B, na direção leste-oeste, fazendo com que a agulha da bússola dê um giro de 15 graus em relação à direção norte. Considere BT
a componente horizontal do campo magnético resultante na agulha da bússola. Aí ele pergunta qual é a relação entre elas. O campo magnético da Terra, a gente sabe que ele vai o quê? Que o sul geográfico, ele é o nosso norte magnético. E que o norte geográfico é o nosso sul magnético. Então, o campo magnético da Terra, ele sai do hemisfério sul, né? E vai em direção ao norte geográfico, que é isso que o campo magnético da Terra faz. Agora, em relação à agulha, ela está na direção norte-sul. E o campo do ímã é leste-oeste. Então, quer dizer que o campo resultante das duas são diferentes. Então, o campo magnético... Aí a gente vai cair numa equação de Pitágoras. O campo magnético delas é igual ao campo magnético de uma ao quadrado mais o outro ao quadrado. Isso aqui, não importa quanto vai dar, mas com certeza isso aqui é maior que B1. Porque se o campo magnético é igual a B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado, essa coisa é maior do que B1. Letra A. Foi? Tá. Foi. Ó, de campo magnético, o que é mais importante gravar é o campo magnético sai do polo norte magnético para o sul magnético e que a Terra é de cabeça para baixo no campo magnético. Sul geográfico é o norte magnético. E que se eu pegar um ímã e dividir no meio, eu crio dois novos ímãs. E que o ferro... E que o ímã faz o quê? Norte atrai sul, sul atrai norte. Polos iguais não se atraem, se repelem. E que o ferro ele é atraído tanto pelo polo norte quanto pelo polo sul. Não vai fazer diferença. Tá? Tá. Aí vem. Q representa a quantidade de calor necessária para aquecer 4 litros de água, originalmente a 10 graus Celsius, até que ele atinja 50 graus Celsius. Então, a variação de temperatura aqui é 50 menos 10, 40 graus. Q2 denota a quantidade de calor para aquecer 2 litros de água. Então, aqui Q1 é para aquecer 2 litros de água. Q2 é para aquecer... Não, aqui é 4, desculpa, é o contrário. Ele quer aquecer 4 litros de água. Q2 quer aquecer 2 litros de água. E a variação de temperatura é de 90 menos 10, 80 graus Celsius. E aí ele quer a razão entre Q2 e Q1. Então, vai ficar a massa 4 quilos. Então, 4.000. Então, Q1 é igual a 4.000 vezes a variação de temperatura. 160 mil. Como ele está falando de água, o calor específico da água é 1, por isso que ele não deu. Q2, 4.000, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 80. Certo? Aí, eu vou fazer aqui, 8 vezes 4, 32. Então, 320 mil. E aí, ele quer a razão entre Q1 e Q2. Então, é 160 mil sobre 320 mil. Então, 1 sobre 2. Então, quer dizer que Q2 é o dobro de Q1. Letra D. Foi? Essa fórmula aqui é aquela do QMACT. Lembra? Tá. Lembro. Aí vem, um aparelho eletrônico bivolt, cuja potência é P, pode ser ligado tanto em uma rede 110 como 220, por isso que ele é bivolt, sem prejudicar o seu funcionamento. As correntes elétricas que alimentam esse aparelho, em cada um dos casos, é considerada I, 110 e 220. Ele está querendo dizer a corrente elétrica do 110 e do 220. Aí ele pergunta qual é a relação entre elas. Lembra da fórmula do π? Potência é igual a corrente vezes a DDP. Π. Então, no caso da 110, eu vou ter
110 é igual a corrente de 110 vezes a DDP. Então, a corrente de 110 é igual a 110 sobre U. Certo? Certo. Peraí. Aqui é P. Desculpa. E no caso de 220, 220 é igual a corrente de 220 vezes P. Então, a corrente de 220 é 220 sobre P. Ele quer a relação entre elas. Então, uma 110 sobre P sobre a I de 220 sobre 220P. Então, eu corto P com P, fica 110 sobre 220, que dá 1 sobre 2. Então, I de 110 é igual a I de 220 sobre 2. Ou, que é a letra C aqui. Eu poderia botar o contrário também. Poderia botar aqui 2 vezes 110 é igual a 220. Mas, tá vendo? Aqui tá o contrário. Uhum. Tá. Uhum. Ligou o fogo não, né? Mãe? Ligou o fogo não, né? Não. É que vem cheiro de queimado nada. A figura a seguir ilustra 3 blocos idênticos de massa M, conectados entre si por fios inextensíveis de massas desprezíveis. Aí fala, eles deslizam sobre a superfície horizontal de uma massa sob a ação de uma força F horizontal aplicada no bloco 3. O atrito entre os blocos e a superfície da mesa é desprezível. As forças resultantes F1 e F2 que atuam respectivamente nos blocos 1 e 2 são, F1 e F2 são. Então, ó, força é igual a massa vezes a aceleração. Só que são 3 bloquinhos de mesma massa. Então, a minha aceleração vai ser o quê? A força dividido por 3m. F1 tem massa vezes aceleração. Então, F1 é igual a massa e no lugar da aceleração eu posso botar isso aqui, ó. Força sobre 3 vezes o m. Como é multiplicação, eu posso cortar m com m. Vai ficar F sobre 3. Em relação a F2, mesma coisa. Massa vezes aceleração. Posso substituir o A por F sobre 3m. Corta m com m, porque é multiplicação, eu posso simplificar. F sobre 3. Certo? Certo. Então, aqui na verdade é 2, né? Que é o dobro da massa. Então, eu posso dizer que a força F1 é igual a F sobre 3 e que a força F2 é igual a 2F sobre 3. Porque quando eu estou no bloquinho 2, ele está puxando o F1 também. Uhum. Tá? Então, letra D. Tá. Foi? Foi. O único problema de física é que é muita fórmula, muita... Sim. Para você guardar. Mas a gente tentar gravar as principais, assim. Não dá pra, se não der para gravar tudo, por exemplo, força é igual a MA π, F é igual a KQQ sobre D ao quadrado, a parte de magnetismo, aquilo que eu falei. Tentar gravar aquelas que você vê que cai mais dos exercícios que você está fazendo. Uhum. E tentar refazer os exercícios que a gente está fazendo. Também é um bom jeito de estudar, porque aí você vê se você pegou. Entendeu? Ó, um carro de passeio viaja em uma estrada retilínea e, ao sofrer uma pane no motor, para no meio da estrada. Entendi. Um veículo de transporte de carga 20 metros por segundo, que não teve tempo a frear, colide em sua traseira, arrastando o conjunto por diversos metros antes de pararem totalmente. A massa do carro e do veículo são, respectivamente, m e 2m. Sobre a quantidade de movimento total, antes e logo depois da colisão, o que a gente pode dizer? Então, primeiro o carro estava parado. Então, se o carro está parado, então ele está no repouso. Então, o momento dele é 0.
porque ele não tem velocidade. O caminhão que está em movimento, o movimento dele vai ser a massa dele, que é 2m, vezes a velocidade, que é 20. Então, vai ser 40m. Então, a quantidade de momento total... Quando eu falo momento, isso é uma fórmula, tá? Momento é igual a massa vezes velocidade. E a gente usa esse tipo de fórmula em questões de colisão, de batida. Então, o momento total é o momento do carro mais o momento do veículo, que vai dar 3m. E aí, o que tem antes e depois, lembra que eu falei que nada se cria, tudo se transforma? Então, a energia total antes é igual a energia depois. Então, eu vou ter 40. Certo? Certo. Então, o momento é igual, mesmo os veículos sendo diferentes, porque eles se colidem e ficam juntos. Quando eles se separam, aí o negócio muda. Porque a gente tem colisão que bate, cada um vai para um lado, e colisão que eles se juntam e vai todo mundo andando junto, até perder a energia e parar. Tá? Tá. Um feixe de luz se propaga em um meio material a uma velocidade VA e passa para o meio B. Então, ó, meio A, meio B. Então, aqui ele estava vindo com uma velocidade VA. Quando ele vai para o meio B, a velocidade dele é 2/3 de VA. Tá? É como se fosse uma piscina. A luz veio com uma velocidade VA, entrou na piscina, ficou 2/3 de VA, diminuiu a velocidade. Sobre os índices de refração dos meios A e B, o que a gente pode dizer? O que a gente sabe? Que o índice de refração é igual a C, que é uma constante, que é a velocidade da luz, vezes V. A gente sabe que no meio A tem a constante e a velocidade do A é VA. No meio B, a índice de refração do B é C vezes VB. Só que a velocidade de VB é o quê? 2/3 de VA. Então, se eu pegar isso aqui e jogar para cá, ele vai passar 3 meios NBC sobre VA. Só que a gente sabe que C sobre A é NA. Então, 3 meios de NB é igual a NA. Ou seja, NB é maior, o índice de refração no B é maior do que o índice de refração no A. Não é? Ah, eu não sei quanto é 3 sobre 2. 3 sobre 2 dá 1,5. Então, quer dizer, NA é maior que NB. Falei besteira. O índice de refração do B é menor do que no A. O NA é igual a 1,5 NB. Então, ele é maior. E como ele é maior, e eu não tenho isso falando aqui, eu tenho o contrário. O índice de refração de B é menor que o de NA. Ó, isso aqui é índice de refração. Isso aqui é a constante da velocidade da luz no vácuo. De baixa velocidade. Isso aqui é a velocidade do meio que ele está. Tá? Testes de segurança e conforto são comuns na fase de desenvolvimento tecnológico de veículos automotores. O teste de conforto garante que a aceleração máxima do veículo não ultrapasse o valor de 1/10 da aceleração da gravidade. Então, 1/10 da gravidade. A gravidade é 10, né? Então, não pode passar de 1 a velocidade. Então, não pode passar de 1 metro por segundo. Durante o teste, o veículo partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial é 0. E manteve a aceleração máxima permitida percorrendo uma distância de 50 metros em linha reta. Considerando G igual a 10, o módulo da variação da velocidade é qual? Repara que ele está trabalhando com velocidade de deslocamento e não está me dando tempo. Se ele me desse tempo, eu podia usar V igual a delta S sobre delta T, que é a fórmula da velocidade com tempo. Ou eu poderia usar sorvete, S é igual a S0 mais VT, ele não me deu. Quando eu tenho velocidade, deslocamento e aceleração, mas não tenho tempo,
a gente usa a equação de Torricelli. Qual é a equação de Torricelli? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. V é a velocidade atual, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e ΔS, deslocamento. Aí eu vou substituir as informações. V ao quadrado é o que eu quero descobrir. V0 é a velocidade inicial, tá aqui, ele estava no repouso, é 0. Mais 2 vezes a aceleração. A aceleração máxima, 1, né? Vezes o deslocamento, que foi 50 metros. Então, V ao quadrado, 0 vai embora. 2 vezes 1 vezes 50 vai dar 100. V é igual a raiz de 100, que dá 10 metros por segundo, que é a letra A. Foi? Aqui. Para facilitar a tarefa de carregar um caminhão com caixas, o entregador decide instalar uma rampa entre o chão e o baú do caminhão, de forma que possa lançar as caixas até a altura H, como representado no esquema abaixo. Então, aqui, a velocidade inicial é 5 metros por segundo, a massa é 1 quilo, né? A caixa é lançada do ponto A com velocidade de 5 metros antes do ponto C no baú do caminhão. Quando a caixa passar pelo ponto B, estará a uma altura equivalente à metade da altura final. Então, essa altura aqui é metade de 0,9. Então, é 0,45 no ponto B. Desprezando as forças de atrito e considerando a gravidade 10, a partir dos dados apresentados, a velocidade com que uma caixa de 1 kg passa pelo ponto B é... Ele quer saber qual é a velocidade da caixa no ponto B. Então, lembra disso que eu te falei? Nada se cria, tudo se transforma. Então, a energia no ponto A tem que ser igual à energia no ponto B, energia mecânica. Ponto A, ponto B. No ponto A, ela tem só velocidade, não tem altura, porque está no chão. Então, é mv ao quadrado sobre 2. No ponto B, ela tem altura, então ela tem energia potencial gravitacional e ela tem velocidade, então ela tem energia cinética. Aí vou substituir as informações. A massa é 1, a velocidade no ponto A é 5 sobre 2. É igual a massa, que é 1, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura no ponto B, que é 0,45. Como é que eu cheguei nisso? Porque ele falou que no ponto B a altura é metade da altura final. Então, metade de 0,9 é 0,45. Mais massa, que é 1, velocidade, que eu quero descobrir, né? Sobre 2. Agora, eu vou fazer a conta. 25 sobre 2 é igual a 4,5 mais V ao quadrado sobre 2. Aí eu tenho que fazer o MMC aqui, que é sobre 1, multiplico por 2 para tirar o denominador. 25 é igual a 4,5 vezes 2 dá 9. Mais V ao quadrado. Como eu igualei os denominadores, eu posso cortar eles, porque isso é uma equação. Então, V ao quadrado vai ser igual a 25 menos 9. Então, V ao quadrado é igual a 16. Né? Então, V é igual a raiz do número 16, que é 4 metros por segundo. E aí, só que eu estou achando em metro por segundo. Ele quer a resposta em quilômetro por hora. Então, eu vou pegar 3,6 vezes 4. Tem que multiplicar por 3,4, vai passar para quilômetros por hora. 24 vão 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. 14,4. Tem, né? Foi? Foi. Aí vem essa aqui. Em um dia sem vento, para colocar a pipa no ar, um garoto corre horizontalmente com a pipa amarrada em um fio ideal.
fazendo-a subir a uma altura constante em relação ao solo. A pipa e o garoto se deslocam com velocidade vetorial constantes. Quando fala velocidade vetorial é porque se está se movendo tem direção, sentido e velocidade. Então são 3 grandezas, é por isso que é vetorial. As forças aplicadas sobre a pipa são as forças peso, a tensão do fio. Então a pipa está lá no céu e tem o fio, né? Então a força que tem na pipa é a força peso e a força da tensão que a linha, a corda faz na pipa. É isso que ele está falando. Aí ele fala sobre a força resultante. O que a gente pode dizer? A força peso puxa para baixo. A tensão puxa inclinada, né? Porque ela tá, como é que fala? Em relação ao vento, né? E aí o somatório das forças é nulo para poder a velocidade vetorial ser constante. Quer dizer, o que é a força vetorial? É a força resultante. Quando a pipa... Já soltou pipa? Não. Eu já soltei porque eu tinha primo morado em Campo Grande quando eu era pequena, eles soltavam. Aí eu queria brincar e imitar eles. Quando chega um certo momento, a velocidade você acaba vendo que ela parece que não está mais andando, mas ela vai se distanciando. Nessas perguntas aí, se você não souber, você tem que chutar. Sim, mas aí se você for chutar, você faz aquela técnica que eu te falei. Marca todas as que você tem certeza, vê quanto você marcou de cada uma, para você chutar com uma chance maior de acertar. Né? Não faz unidurité, vê qual que você marcou menos e tenta ver qual que você acha que não tem sentido nenhum. Se você não souber, mas aí você fala, não, pela lógica, isso aqui não faz sentido ser essa resposta. Então você está você elimina uma delas, né? Entendeu? Entendi. Porque nenhum candidato que vai fazer essa prova vai saber todas as matérias. Ninguém pode até ter, mas é muito difícil, né? Ter alguém aí que saiba tudo. Ninguém sabe tudo. E a questão emocional também. Então, com certeza tem um candidato que não vai saber também e vai ter uma questão que você sabe e o outro candidato não sabe. Então, não se preocupe. O importante é ir calma e fazer a melhor que der e tentar e não desistir. É isso que a gente tem que pensar. E diferente porque assim, o vestibular, ele tem todos os anos. Ele nunca vai deixar de ter. O que eu quero dizer assim, é diferente de quando você vai arrumar um emprego ou quando você vai fazer um concurso público, né? Você tem uma vaga para o emprego. A pessoa tem que ser a melhor ali e se ela não for, o outro vai ficar empregado. Então, não necessariamente aquela vaga de emprego vai aparecer de novo. Mas o vestibular, a faculdade, não, ela está ali todos os anos. Todo ano vai ter ali a chance da gente tentar de novo, né? Então, porque quando a gente é adolescente, né, a gente é muito desesperado. Não sei você, mas eu era muito medrosa, muito desesperada de não conseguir passar no vestibular. Depois que você passa, se leva um ano a mais, um ano a menos, isso no final das contas não faz diferença, né? O importante é você entrar e fazer e gostar e terminar. Mas quando a gente é novo, a gente fica muito assim, né? Terminei, tem que passar agora, que não sei o quê, enfim. E o tempo é relativo, a gente não... Na nossa idade, a gente não precisa mais ter esse desespero do adolescente. A maturidade traz essa calma pra gente, eu acho. Não que a gente não fica nervoso, mas eu quero dizer assim, esse desespero, porque parece que não vai ter o vestibular de novo, mas vai ter. Entendeu? Vamos lá. Mas o importante é você passar logo. Sim, com certeza. Sim, mas o que eu tô falando assim, a gente ficar nervosa é pior. Porque se a gente fica nervosa, aí o que a gente sabe dá uma balançada. Aí às vezes a gente pode ter um branco porque ficou nervosa. Então, eu já tô com esses resultados aí do Enem. Muito
Mas que eu tô. Agora tá bom. Mas você vai conseguir. Vamos esperar, vai dar tudo certo. Porque você tem se esforçado, você vem o ano inteiro estudando, entendeu? Fazendo as aulas. Então eu tenho esperança aqui que você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas aí, quando a ansiedade vem, você fala, vou estudar pro CEDERJ. E agora o foco é o CEDERJ. Deixa o Enem já fiz, agora eu tenho que fazer o CEDERJ. Focar no CEDERJ. Para você passar nos dois e escolher para onde você quer ir, qual que você quer fazer. Tá bom, vamos lá. Ó, a andorinha é aquele animal que empoleira em nossas varandas, que faz seus ninhos e que vai de um lado para o outro de nossas cidades. As migrações de andorinhas começam em setembro e se estendem por cerca de 2 meses. Estima-se que uma andorinha pode viajar cerca de 71.000 quilômetros por ano. Uma pesquisa publicada na revista Science de 2009, destaca que graças a um dispositivo eletrônico, uma espécie de mochila eletrônica, 1,5 gramas, colocada nas costas dessas aves, foi possível calcular a velocidade média das andorinhas no trajeto entre os hemisférios norte e sul. Se uma andorinha azul fez o trajeto entre a Amazônia e o estado americano da Pensilvânia em apenas 15 dias, considerando que a distância entre as duas localidades seja de 15.480 quilômetros, olha que loucura, o tempo que essa andorinha, mantendo a velocidade média de viagem relatada, percorrerá entre Rio de Janeiro e São Paulo de 430 quilômetros seria de... Vamos lá. Ela vai voar durante 15 dias. Então, cada dia tem 24 horas. Então, ela voou durante 360 horas. Então, a gente sabe que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. E aí, a distância que ela andou foi 15.840 dividido por 360. E aí, eu vou fazer essa conta aqui. Simplifica, fica 5.884 sobre 36. Que vai dar, vamos ver aqui. 1.584 dividido por 36. 44 quilômetros por hora. E aí ele está falando que ela vai fazer agora a distância entre 430 quilômetros de Rio e São Paulo. E ele quer saber qual o tempo que ela vai levar. 44 é a velocidade dela. 430 é o deslocamento e o tempo eu quero descobrir. Então, o tempo vai ser 430 dividido por 44. E aí, isso aqui vai dar 9,7 horas, que é aproximadamente 10 horas letra B. Foi? Foi. Essa acho que foi mais... Assim, tem um texto enorme, mas a conta é mais familiar, né? Dessa daí. Tem, mãe. Os pregos são hastes, em geral, feitos de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada. Essas peças podem ser feitas de diversos materiais. Se apresentam de tamanhos diferentes e a sua principal função é unir objetos. A figura a seguir representa um personagem do desenho animado Phineas e Ferb, finalizando um de seus grandes projetos. Antes de fixar o último prego da madeira, o pequeno Ferb se pergunta por que essa pequena haste não funciona tão bem se usada ao contrário, ou seja, batendo com a marreta na ponta afiada. Aí ele fala, a eficiência da fixação do prego se refere à posição com que ele é colocado em contato com a superfície onde se deseja fixá-lo. Pergunta de Faerb. É melhor explicada pelo conceito de quê? Então, o prego tem dois lados, né? Ele está falando por que o lado mais grossinho, quadrado, é melhor para bater o prego do que o outro pontiagudo. Isso aí a gente vê na prática, né? Mas na teoria seria por causa disso aqui, ó. A pressão aplicada é igual à força sobre a superfície da área. Então, quanto maior a área,
menor a pressão. Então, se o martelo tem uma área maior, quando eu bato, eu tenho que fazer menos pressão para poder fixar o prego. Então, a ideia é dar pressão. Aí não tem daí Hã? para você, Não entendi. falei logo para você que era pressão. Sim, então. Essa daí é o tipo de questão que eu acho que dá para fazer pela experiência de vida, né? Tem coisa que a gente consegue eliminar fazendo assim.